minha vida e nesta igreja vai incendiar a Zona Norte. As pessoas saberão que existe uma igreja que é apaixonada por Deus e pelas pessoas. Por Deus, pelas pessoas. E esta igreja sou eu e você. Somos nós nesse lugar. Vamos aplaudir ao Senhor pela obra que Ele tem realizado em nosso meio. Aleluia! Somente os incendiários, homens e mulheres cheios do fogo de Deus, vão abraçar, vão dar as boas-vindas em quem está à sua frente, traz você ao seu lado, dizendo: que bom que você está nesta igreja, que bom que você está nesse lugar. Vamos sentando, meus amados. Desta comunidade, que você não louva ao Senhor pela vida de cada um deles, pelos ministros. Hoje pela manhã eu fiz uma apresentação que eu vou repetir lá agora. Queria pedir a Tamires, Tamires? Tem tantas luzes, estou me sentindo assim um superstar. Tantas luzes aqui. Não dá para diminuir essas luzes que eu não consigo ver quem está diante dos meus olhos. Só deixem aqui aquela luz própria para o púlpito. Hoje pela manhã eu fiz questão de apresentar. Não, pode apagar esta, Inei. Eu vou apresentar o slide para a gente valorizar a tela. Isto. Coloque para mim, Tamires, o slide que eu coloquei hoje sobre... O título foi Ensino de Neemias. Está ali. Olha só. Hoje pela manhã eu fiz uma pergunta ao grupo que estava reunido aqui. E eu... Essa é a pastorinha. Sabe como nós chamamos a Aurora? Lá em casa a gente chama ela de Lola. Oi, Lola. E ela atende, o pior é que ela atende. Vocês já... Quantos não conhecem a Aurora? Quantos não conhecem? Aurora, tem gente que não te conhece, que vai te conhecer hoje e vai ficar encantado com você. Mas a gente quer, antes de você deixar para o nosso coração a palavra que o Senhor já pôs nos seus lábios, a gente quer te presentear. Esta família separou uma lembrança para você. Em seu nome nós estamos oferecendo essa lembrança. A Aurora. Nem sabe como falar. É um perigo pra gente falar. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente separa o melhor, põe a melhor roupa, põe a mesa com o que tem de melhor. Não é diferente na igreja, porque a igreja é a extensão da nossa casa. Amém. Eu lamentei não trazer o meu amigo. Ele me deu
Ele me deu um não, porque ele já havia assumido um compromisso, mas era para o Ademar estar aqui hoje com a Aurora, seria tão bom. Mas eu falei, te pego na curva, te pego na curva. Já já eu vou trazer o Ademar aqui, para ele ver novamente vocês, matar as saudades. Ele saiu para um outro compromisso e disse assim, ó, manda um abraço forte para aquele povo, do qual também eu faço parte. Eita, que família, não? Que a gente faz parte, né? Uma família que a gente não se desgruda, nem mesmo quando a gente passa por lutas e dificuldades. Por exemplo, vocês estão notando a ausência do Wagner e da família dele? O Wagner, eu estive até às 4 horas com ele. Ele hoje está triste porque teve que enterrar sua sogra, mãe da pastora Vanice. E ele estava assim tão caidinho. Eu falei, Wagner, fique em casa, cuide da sua família, cuide da sua esposa, dos seus filhos. A gente vai compreender perfeitamente, embora o Wagner faz tanta falta para nós, não faz não? O Wagner é muito querido, a gente o quer muito bem. Então quando a gente não vê o rostinho de vocês, a gente logo sente a falta. Sim. Porque somos uma família. Não somos um grupo de pessoas que não se importa uma com as outras. Estou fazendo você ficar de pé intencionalmente, porque nós vamos receber a palavra, e a palavra que você ouvirá nesta noite virá de encontro ao que vocês estão ouvindo aqui nesta comunidade. Ainda hoje eu quero orar por algumas situações. Por exemplo, estou vendo a casa do Zeni, um líder desta comunidade, lidera uma célula maravilhosa, sendo acometida desta enfermidade, desta gripe H1N1. A irmã Neuza estava hoje pela manhã, está agora com febre alta, dores no corpo, pediu oração para nós. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer que não é conosco? Nós vamos dizer assim, depois a gente ora. Então eu vou pedir para a pastora Aurora, que vai ministrar a palavra no final, ter um tempo de oração com todos nós. E vamos incluir a Neuza. E também a Débora, esposa do Rafael, grávida, que está com suspeita dessa gripe H1N1. Rafael está aqui hoje? Ele estava de manhã, não está pela noite, não está à noite. Estou falando isso por uma razão importante e de conscientização para todos vocês. Ao entrar nesse saguão, pois não, Regiane, na sua célula, a Cida, membro da nossa célula lá do Horto Florestal, uma célula só de mulheres, também contraiu esta gripe. É um surto mesmo. Então eu tomei algumas providências. Se você não reparou, quando você entrou neste saguão, eu coloquei 2 Spencer para você higienizar as suas mãos. É um álcool gel. Você deveria, quando chegou, observar e dizer, o que é isso? Será que é um suco que agora a igreja está oferecendo? Não, não é suco, é álcool. Não vá beber que vai fazer mal. É álcool. Mas é para você higienizar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós somos uma igreja de toque. A gente pega na mão, a gente abraça, a gente beija, a gente oscula. Não é beijo, é ósculo. Então a gente precisa tomar as providências para evitar que este surto, que não é algo hipotético, não, ele está aí. E a gente, como cristão, precisa ser prudente. Foi Jesus quem disse, sejam prudentes. Então olha, a Débora, a Cida, a Neuza e a sua nora, Camila, né? Camila, esses são já... Paulo e Priscila. Paulo não está hoje aqui, também com sintomas da gripe. Paulo, nosso irmão. E você deve conhecer outras pessoas mais. Então eu vou pedir uma gentileza para você. Você vai lembrar os pastores, para que no final a gente tenha um tempo de oração por essas necessidades. E eu creio que, assim como nós pedimos o fogo de Deus, este fogo virá para curar todos os que estão enfermos em nosso meio. Amém?
Vamos receber a pastora Aurora mais uma vez. Você leva para baixo? Estenda as suas mãos em direção à pastora Aurora. Estenda em direção a ela agora. Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida da pastora Aurora, crendo que ela é um canal da manifestação do teu poder. Amém. Senhor, venha sobre a vida da pastora Aurora com graça, e que ao abrir da sua boca, ela comunique toda a verdade da tua palavra, e o anseio do teu coração para a tua igreja nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, venha, Senhor, espírito de revelação, de entendimento, de conhecimento, Senhor, sobre as nossas vidas, através da vida da pastora Aurora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amiga. Boa noite, queridos. Pode sentar. Não. Graça e paz. Estava com muita saudade de vocês, apesar que eu acompanho, converso com meus irmãos daqui, acompanho no Instagram, estava vendo a reforma, né, pelas fotos, mas agora aqui ao vivo e a cores ficou muito melhor do que parece, apesar que as fotos são muito boas, mas ficou muito bom e eu fico muito feliz de ver o progresso, a boa obra, né, que o Senhor tem feito neste lugar. Amém? E isso é só o começo, né? Ele vai completar. E como o pastor Valmir já falou, o Ademar manda um abração para vocês. Gostaria muito de estar aqui, mas já tinha um compromisso, daí a gente se dividiu, né? Mas é uma alegria. Nós amamos vocês, viu? Vocês são muito queridos do nosso coração. E a gente faz parte, né, dessa história. Ficamos aqui por 1 ano e meio e nos sentimos parte dessa história, desta comunidade. E hoje, antes de nós começarmos o nosso tema, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se você fosse um daqueles discípulos de Jesus, dos 12, né, que o pastor Valmir falou aqui, que andou com ele, que andou de perto, viu Jesus multiplicar os pães e peixes, viu Jesus transformar água em vinho, viu Jesus curar todos os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Se coloque no lugar, se você fosse um desses discípulos que andou com Jesus. E você pudesse pedir para ele ensinar alguma coisa do ministério dele para você. O que você pediria? O que você pediria? Alguém quer falar? A gente pode interagir aqui, não tem problema. Eu ouvi isso de uma pastora, da Edmeia, que todos conhecem, ela falou assim, que ela ia pedir para ressuscitar mortos. Que ela ia falar para o Senhor, me ensina a ressuscitar mortos. E ela disse, daí eu ia para os velórios e não ia ter mais nenhuma mãe que ia chorar a morte do seu filho. Né? Ela falou que ia pedir isso. E você? Queria multiplicar o alimento? Queria... O que você queria? Pensa aí. Mas, vocês sabem o que os discípulos pediram para Jesus? Ensina-nos a orar. Estes homens andaram com Jesus, viram, a gente lê as histórias, tenta imaginar, mas eles viram estas coisas acontecerem. Esses milagres, essas coisas sobrenaturais acontecendo. Mas quando eles não pediram estas coisas para Jesus, eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E o que isso significa? Isso significa que a oração de Jesus era muito mais impactante do que todos os seus milagres.
Porque se você conhece uma pessoa, vê as coisas que ela faz, e se você vai pedir para ela te passar, para ela te ensinar aquilo que você vê que é mais forte na vida dela, né? Se é um empresário bem-sucedido e você também é um empresário, me ensina como é a forma aí que você... E assim por diante. Mas os discípulos, eles viram coisas tão maravilhosas que Jesus fez, mas eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Então a gente fica imaginando como era a vida de oração de Jesus, né? E estudando a Bíblia, os evangelhos, vendo a vida de Jesus, a gente via que Jesus orava em todo o tempo. Jesus orava de madrugada, né? Depois de um dia inteiro fazendo milagres, curando pessoas, pregando, andando, ele levantava de madrugada e orar. Jesus orava de dia, Jesus orava de noite, Jesus orava todo o tempo, Jesus orava para tomar todas as decisões. Passou a noite orando para saber quem ele ia escolher como seus discípulos. Será que Jesus precisava disso? Ele sabia de todas as coisas, né? Ele era um filho de Deus, ele é Deus. Mas ele orava, e ele tinha uma vida de oração que impactou aqueles homens, de forma que eles chegaram e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E o que ele fez? Ele orou. Ele orou a oração que nós sabemos que é a oração do Pai Nosso, né? E começa: Pai Nosso que estás nos céus, né? E ele fala antes: se você vai orar, entra no teu quarto, ali você e Deus, né? E ore assim. Então ele não deu um curso, ele orou, né? E se um dia a gente pode até estudar essa oração do Pai Nosso, que tem muita riqueza para a gente aprender, mas hoje não é o que nós vamos nos deter. Por isso, o tema de nós nessa noite é o valor da oração, né? O valor da oração. Vocês têm aqui comemorado, né, nesse mês, né? São 3 anos, mas tem falado sobre os valores que esta comunidade tem. E eu vou falar sobre o valor da oração, porque é um valor que tem sido colocado aqui, né? Desde o tempo que a gente estava, o Senhor tem levado a isso, né? Temos a semana das primícias, temos esta oração antes do culto. Então é um valor que tem sido dado atenção a ele. Mas será que na sua vida tem sido realmente este valor? Tem sido algo tão importante como foi para a vida dos discípulos? Pedirem para Jesus ensinar a orar? E nós vamos ver. Eu gostaria que vocês abrissem 2 Timóteo 2,8. Hoje a gente vai ver alguns versículos, se vocês conseguirem me acompanhar, vai ser bom. Mas 2 Coríntios 2,8 fala assim. 2 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, 2 Timóteo, primeira, queridos. Ei, Aurora, hein? Pegadinha. Queria ver se vocês abriram a Bíblia. Alguns abriram que fizeram careta. Não está aqui. Outros estavam dando risadinha para mim, porque não abriu Bíblia. Primeira, queridos. Então, vou ler de novo. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar. Aqui, homens é generalizado, é homem e mulher, tá? Orem quando? Em todo lugar. Levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 8 da mensagem. Fala assim: a primeira coisa que quero que você faça é orar. Então começa assim, né? A primeira coisa é orar. E no versículo 8 na mensagem fala assim: considerando que a oração está na base de tudo isso,
O que mais quero é que os homens orem, em vez de ficar brigando como inimigos, e levantem mãos santas para Deus. Aqui também a gente tira uma conclusão pelo texto. Quem não ora faz confusão. Né? Porque ele fala, eu quero que vocês orem ao invés de ficar brigando. Então, a gente pode falar o que acontece quando a igreja ora, mas o que acontece quando a igreja não ora? Quando a igreja não ora, tem confusão, tem briga, tem divisão, tem falatório, tem falta de amor, falta perdão, falta unidade, tem fofoca. Mas aqui, nós estamos aprendendo, e Timóteo está falando, Paulo, né? Eu quero que vocês orem o tempo todo e levantem as suas mãos santas para Deus. E existem muitos outros versículos na Bíblia que falam de oração, que fala que devemos orar. Vocês, eu creio que já têm ouvido, ali tem textos, né, nos tópicos das orações, tem bases bíblicas para você estar orando. Nós sabemos de tudo isso. Mas você já pensou, você já tentou analisar por que você tem que orar? Ou você ora porque, tem que orar. A gente tem que orar. É importante orar. Mas por que você tem que orar? Tanto particular como em grupo. Porque a nossa oração tem que começar no particular. Como Jesus ensinou. Entra no teu quarto e você ali sozinho vai e ora ao teu Pai que está no céu. Como em grupo. Nós vamos ver aqui exemplos de oração em grupo, comunidades, igrejas orando, grupos, né? Por que nós temos que orar sem cessar? E uma das coisas, a oração, ela está no coração do Pai. Mas por que eu devo orar? Olha, a Bíblia nos ensina que Deus é autossuficiente, onipotente, quer dizer, Ele tem todo o poder, né? Ele é soberano, o nosso Deus é soberano, Ele é criativo, Deus é tudo isso. Ele falou para o mar, para. Falou para o vento, fica quieto. Ele falou para o que estava morto, levanta. Ele tem todo o poder. Ele sabe todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Então, por que eu preciso orar? Se eu tenho um Deus que pode. Se Ele quiser. Com uma ordem dEle, as coisas acontecem. Com uma ordem dEle, nosso país vai para frente. Sai dessa confusão, né? E por que nós precisamos então orar? E essa história é maravilhosa. Sabe por quê? Porque Deus escolheu ser desta forma. Ele nos escolheu para participarmos, para estarmos em oração e fazermos a vontade dEle aqui na terra. Ele quer nos usar para isto. Amém? Por isso que nós devemos orar. Então eu quero que você entenda, e eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, como falou ao meu, da importância, da responsabilidade, da alegria, da bênção de nós podermos orar. Não é um fardo, não é uma obrigação, mas é um privilégio, porque Deus está contando com cada um de nós. Ele escreveu assim, Ele quis assim. Poderia ser diferente, como nós vimos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Ele criou este mundo. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe tudo. Mas Ele escolheu ser de uma forma diferente. E para isso a gente precisa entender 3 princípios. Se você estiver anotando aí, você escreve.
3 princípios bíblicos. A história tem um propósito, a oração tem um propósito e o homem tem um propósito. Então vamos ver rapidamente. Não tem mais relógio aqui para a gente olhar, né? Só aqui, né? Então, a história tem um propósito. A história, ela pode ser definida como um espaço, né, de tempo, chamado tempo, né? O espaço chamado tempo. Como é que a história começou? A história começou com a criação do mundo e vai terminar com o julgamento final. Essa é a história. E na Bíblia, a gente vê Gênesis, nós vemos a criação do mundo. E lá em Apocalipse, a gente vê o fim, né? E o julgamento final vai ser o fim da história. E qual que é o propósito da história? Fora a história, essa história geral que nós temos desde a criação do mundo, estamos no meio da história, acho que caminhando para o fim, né, da história, até o julgamento final, tem as nossas histórias. Nós nascemos em tal ano e vamos morrer em tal ano, né? A história da irmã Naira acabou ontem, né? Do pastor Chorroarim acabou a semana passada. São histórias. A nossa não sei até quanto vai, mas nós temos uma história. Cada um de nós temos uma história. E Deus está contando a história assim, da criação até aquele dia do juízo final. Então, ele está usando Deus, olha, presta atenção no raciocínio. Deus está usando a história para preparar alguém e algo para a eternidade. Porque nós sabemos que a história aqui nessa terra vai acabar, mas ela vai continuar na eternidade. Então, a história da nossa vida hoje, aqui, é uma preparação para nós vivermos na eternidade. Não é para não acontecer nada. Para nós vivermos na eternidade. E Deus está usando essa história. Por isso, tanto a história geral, toda essa história que nós vemos na Bíblia, desde a criação, todas as coisas que aconteceram, os profetas, o pecado, a vinda de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, depois o começo da igreja, né, primitiva, né, aquela igreja poderosa, os discípulos, toda essa história que está acontecendo, Deus está preparando pessoas. E a sua história, em particular, nada também acontece à toa. Tudo na sua história, e cada um de nós temos uma história particular, temos situações diferentes que nós passamos, boas e ruins, mas tudo isso, a história da nossa vida, é Deus trabalhando na nossa vida. É Deus nos preparando, é Deus agindo, usando a vida de cada um para completar a história que Ele quer escrever, que Ele está escrevendo. Então, Ele usa a história para preparar alguém. Quem é esse alguém? Nós. E aqui agora, nós quem? O corpo de Cristo. Porque agora nós juntos, cada um de nós aqui, nós somos o quê? Hoje já foi falado isso. Nós somos o corpo de Cristo. E a Bíblia diz isso, que nós somos o corpo de Cristo, né? E sabe para que é essa preparação? Deus está nos preparando para reinarmos com Ele. Gente, você já tinha pensado nisso? Deus está preparando cada um de nós, usando a história, as nossas histórias, para nos preparar para reinar com Ele. Fala para o seu irmão, você não é qualquer um. Você vai reinar. Você vai reinar, gente. Nós vamos reinar. Eu não estou inventando. Isso não é uma história que eu estou falando.
Mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Não importa se você nasceu num lar pobre, num lar rico, como que você vive. Não importa. Você vai reinar. Você vai reinar. E você está sendo preparado para isso. Você não se alegra com isso? Eu vibrei, né? Eu me alegro com isso. Deus tem um plano. Não importa como está sendo escrito a nossa história aos olhos dos homens. Parece que aos olhos dos homens você não tem nenhum valor, mas para Deus você tem. Você está sendo preparado para reinar com Ele. Glória a Deus. Vamos abrir Apocalipse 19, de 6 a 9. Apocalipse, vamos lá para o último livro da Bíblia, né? Eu quero ler esse texto aqui com vocês. Olha só, aqui já está falando do fim. 19, de 6 a 9, fala assim. 19, de 6 a 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem é essa esposa? Nós somos corpo de Cristo, mas também agora, depois, nós somos a noiva. Gente, eu fui num casamento sexta e outro sábado. Né? Sexta-noite, sábado de manhã. Foi uma dose de casamento. O que aconteceu com aquelas noivas? As minhas filhas foram madrinhas, então acompanharam mais de perto. Faz tempo que essas noivas estão se aprontando. Não é? Bom, quem já casou, foi noiva, sabe. É uma super preparação. E vai preparando, e prepara tudo, e prepara a casa, e prepara a roupa, e se prepara. Nós somos a noiva de Cristo. E essa história, a nossa vida, o nosso dia a dia, é esse preparo dessa noiva. E aqui fala assim, né? O cordeiro, a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Glória a Deus. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, o que vai acontecer no final dessa história? O Senhor se unirá à sua noiva. A sua noiva somos nós. O nosso futuro, papel futuro na eternidade, será o da noiva de Cristo. Gente, você está conseguindo entender? Nós estamos sendo preparados. Essa história da nossa vida e a história de Deus está sendo para preparar uma noiva. Para preparar alguém. E o noivo é Cristo. E Ele vem nos buscar. E nós teremos vestes brancas, puro, linho, santos. Seremos santos. E aqui fala que o nosso enfeite, a nossa joia, são a justiça. São a nossa vida de justiça a Deus. Vamos abrir também Apocalipse 3, 21. Então, olha só. Vai ter um casamento, o clímax dessa história. Que coisa linda, né? O clímax dessa história vai ser um casamento. Vai ser a bodas do Cordeiro. E que o noivo vai estar com a noiva, que somos nós. Não importa como você está vivendo aqui. O que importa é que você vai ser adornada, está sendo preparada para estar naquele dia com o noivo, na bodas do Cordeiro. Glória a Deus.
Apocalipse 3:21 fala: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem senta no trono faz o quê? Reina e julga. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia! Queridos, além de sermos esta noiva, que vamos nos assentar no trono, que essa noiva que vamos ceiar com Ele, né? Vai ser um casamento naquele dia. Nós também vamos nos assentar no trono, assim como Ele está assentado no trono. A fim de governarmos com Ele. E eu acho que você está pensando, Aurora, você falou de oração, o que tem a ver? Tudo. Tudo. Tudo a ver. Nós vamos chegar lá. Então, agora nós somos o corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça. Depois nós seremos, e já somos, a noiva dele. E ele é o noivo. Desde o início dos tempos até o julgamento na terra, Deus tem chamado o seu povo, a sua igreja, preparando-o para desempenhar um papel na eternidade de governar junto com Ele. Deus nos tem chamado para isso. Tudo que acontece na nossa vida terrena aqui está designado por Deus para nos preparar, para nós governarmos junto com Ele. Amém? Tudo. Nada, queridos. Entenda que nada que aconteceu na sua vida é em vão. Nada é em vão. Tudo está fazendo parte do treino de Deus trabalhando na nossa vida. E eu posso dizer que nós estamos numa escola. A gente, quando estuda, faz uma faculdade, estuda 6 anos para ser médico, 5 anos para ser advogado, sei lá. Nós temos 50, 60, 70, 80 anos nesta faculdade, neste curso, que Deus vai nos ensinando na nossa vida, na nossa história, para sabermos, para podermos um dia governarmos com Ele. O mundo é uma escola na qual somos treinados a usar a autoridade espiritual que Ele nos dá. Vou dar a mão aqui. A autoridade. E nós aprendemos a usar a autoridade quando aprendemos a orar. Vamos ver lá, Lucas 10, 19. Fala assim: eis que vos dou autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quem reina tem que ter autoridade? Nós temos visto a situação do nosso país. Está sendo decidido, né, sobre o impeachment e tudo mais. Quem que está lá resolvendo as coisas? As autoridades. Quem que vai dar o veredito final? Uma autoridade maior. Né? Vai uma votação, mas são autoridades, são juízes. Né? E aqui o Senhor está falando, eu dou autoridade para vocês. Então, Ele começa já nos dando tudo do que nós precisamos. Eu dou autoridade, eu dou poder, para quê? Para vocês fazerem tudo. Pisar de serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Então, o Senhor, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos dando, Ele já está nos ensinando a reinar. Mas como é que eu posso exercer isso? Através da oração. Através da oração. Então, gente, oração não é... Vai entendendo a profundidade do que é orar. É reinar com Ele. É tomar posse daquilo que Ele já tem nos dado
e batalharmos aqui na terra. Esses são o nosso instrumento é a oração. É a oração. Que Deus podia resolver sozinho, mas Ele não quis resolver sozinho. Ele quis contar com a sua igreja, com cada um de nós, através da oração, usando da autoridade que Ele nos deu. Em Jeremias 33:3 também fala: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes, né, e terríveis que vocês não sabem. Deus está quase implorando. Clama, me busca, que eu vou responder. Então é através da oração que nós tomamos posse da autoridade que Ele nos tem dado e vamos começando a governar. Então, a história, ela serve com esse propósito. A história na nossa vida, da nossa vida, é Deus trabalhando em nós, para nós sermos aquilo que já vamos lá. Vamos nos sentar no trono e vamos exercer autoridade. Agora, falei que a história tem um propósito, a oração tem um propósito. Então agora você pensa comigo, ó, se o Senhor Jesus e a noiva vão compartilhar o trono, porque nós não lemos lá em Apocalipse que Jesus já está sentado no trono e a noiva, que somos nós, vamos nos assentar no trono com Ele. Então, nós vamos compartilhar com Ele do trono. Então, o que tem que acontecer conosco e Ele? Quando você casa com seu marido, o que começa a acontecer? Vocês começam a pensar da mesma forma, a tomar as decisões juntos. Não é cada um para o seu lado. Não é verdade? E é isso que vai acontecer. Se nós vamos reinar com Ele, o que tem que haver? Unidade e consentimento mútuo. Se eu vou reinar com Cristo, eu sou a noiva, Ele é o noivo. Nós vamos sentar juntos no trono e vamos reinar. Nós temos que ter unidade e nós temos que concordar. E eu vou aprender isso lá? Não. Eu já estou aprendendo e tenho que aprender daqui. Começar daqui. Por isso que a história é o processo de Deus trabalhando na minha vida para aquilo que eu vou exercer. Mas eu já começo a exercer aqui na terra. A oração é esse aspecto onde Deus e o homem se unem. É na oração que eu me uno ao coração de Deus. Amém? É através da oração que eu me uno ao coração dele e faço um acordo, de forma que algo seja feito aqui na terra. Então, quando na oração do Pai Nosso fala, seja feita a tua vontade, eu tenho que conhecer a vontade do Pai. Eu tenho que saber a vontade do Pai. E na oração, eu tenho que ir descobrindo o que está pulsando no coração de Deus. Então, por isso que oração não são palavras repetitivas. Não é uma coisa decorada que você fala, não. Às vezes você pode chegar lá no seu quarto e só começar, Pai. E fica lá. Pai. Pai, o que está pesando no seu coração hoje? O que vocês acham que Deus está pensando da nossa nação? Como que está o coração de Deus ao ver tanta gente desempregada? 10 milhões de desempregados no Brasil. Estou falando aqui da nossa nação, somos brasileiros, né? O que você pensa que Deus... Ah, mas eu estou empregado. Está tudo bem comigo. Mas Deus não pensa assim. O noivo não pensa assim. E nós, como igreja,
Temos que pensar como Ele está pensando. E é através da oração que o nosso coração se alinha com o coração de Deus. E nós começamos a orar e a pedir e a interceder, declarando aqui na terra o que Deus deseja. Que Ele podia fazer sozinho, mas Ele resolveu escolher cada um de nós para participarmos disso. Por isso que quando uma pessoa fala assim, será que Deus não está vendo isso? E sabe qual é a resposta? Deus está vendo, somos nós que não estamos vendo. É a igreja que não está vendo. Porque Deus vai agir através da igreja. Deus vai agir através de nós. E por isso que catástrofes, desgraças, coisas podem acontecer por falta da nossa intercessão. Por falta do nosso coração quebrantado diante de Deus, no altar, buscando ali no particular, ouvir a voz dEle. Orar, clamar. Por às vezes uma situação, talvez um divórcio que está para acontecer naquele dia, uma traição, um jovem que vai para a droga. E nós não estamos sensíveis, não temos tempo para buscar a Deus, estamos buscando os nossos interesses. E Deus não pode falar, ore, busque, interceda por esta pessoa, porque hoje ela vai tentar um suicídio. Oh, queridos, Deus quer nos treinar, Ele está nos treinando, Ele escolheu cada um de nós para governarmos aqui na terra e para determinarmos aqui na terra o que Ele deseja que seja feito na terra. A vontade do Pai, a vontade de Deus, sabe qual é? É que ninguém se perca. A Bíblia diz, a vontade de Deus é que ninguém se perca. Quantas pessoas perdidas, quantas pessoas indo para o inferno. Somente 1/3 da população do mundo conhece o Senhor, 1/3. O resto está indo para o inferno. Como você acha que está o coração do Pai? E nós, como noiva, devíamos estar sentindo o mesmo peso que o Pai está sentindo. Todas as coisas têm que ser resolvidas na oração, queridos. Não é na força do nosso braço, não é naquilo que a gente pode, não é naquilo que a gente tem dinheiro para resolver, ou inteligência ou capacidade para poder fazer, mas todas as coisas da nossa vida têm que ser resolvidas pela oração, pela busca de Deus, de ouvir a Deus e a sua voz. Falamos aqui do vírus, do H1N1, e os outros vírus, Zika e tudo mais. Eu ouvi a pastora Edmeia falando que uma das pragas do Egito foram as moscas. E que todas as pragas do Egito eram porque eram deuses que os egípcios tinham. E Deus daí mandou uma praga. E vocês sabem que o Deus, eles adoravam um Deus que chamava Beuzebu, que é o Deus da mosca. É o Deus da mosca. Então, Aurora, você quer espiritualizar tudo. Mas tudo nós temos que buscar em oração. Esse mosquito aqui, até ela falou, nunca vi um mosquito ser tão promovido. Porque, de repente, ele só dava uma febrinha, agora ele está matando as pessoas. É verdade ou não é? E a gente, é claro, nós temos que agir com atitudes, né? Nos cuidar, práticas. Mas nós temos que orar também, queridos. Nós temos que orar e quebrar isto, porque isso é praga. Isto é praga. E a Bíblia diz que praga alguma chegaria à nossa tenda, mas nós temos que orar. Nós temos que proteger espiritualmente a nossa casa. Vamos pôr inseticida, claro, vamos pôr, não vamos deixar o mosquito proliferar. Tudo certo, mas nós temos que orar, como nós vamos orar nesta noite aqui. Nós temos que orar todos os dias, você tem que orar no seu lar, porque Deus deseja isso. Você acha que Deus deseja praga na sua casa?
Deus não deseja. Você acha que Deus deseja que as pessoas morram por causa disso? Deus não deseja isso. Mas Ele está lá esperando a gente se colocar na brecha, a gente orar. Não, a gente corre primeiro, vamos tomar vacina. Fica desesperado, paga um dinheiro, mas não tenho dinheiro. Paga o quanto? Não estou falando que não tem que tomar vacina. Não é isso. Mas a primeira coisa é orar. É orar. Para que nenhuma dessas pragas chegue na nossa casa, na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, nas nossas células, na nossa igreja e na vida daqueles que não conhecem a Deus. Porque nós vamos querer que eles morram? Também não, Deus não quer isso. E ela contou, a pastora Edmeia, que todo dia ela ora na casa dela, expulsando tudo isso. E lá no Morro Dona Marta, onde ela cuida das crianças, ela disse que até hoje nenhuma criança teve dengue, zika ou qualquer coisa. Nenhuma criança numa favela do Rio de Janeiro. Ela falou, nenhuma. E na favela não tem caso de dengue. O que é isso? Oração. Porque dedetização, outras coisas não tem lá. Mas tem oração. Tem alguém que se coloca na brecha. Tem alguém que ouve a Deus. E sente o coração de Deus. E ora. Então, qual é o papel da oração? A oração é a nossa união ali com Deus, ouvindo de Deus, para que as coisas aconteçam aqui na terra. Amém, queridos? Então, o papel da oração é esse. Nosso Deus, o Criador, Ele é o cabeça, Ele governa, Ele decide tudo. Lá no Salmo 103:19 fala isso. E nós? Deus age através de nós. A oração é um programa de treinamento de Deus, é a sua universidade para nos preparar como a sua noiva, para exercermos a autoridade espiritual. Glória a Deus! É a matéria mais importante da sua vida. É a oração. É a oração. Nós oramos e o Deus Todo-Poderoso age. Nós pedimos, nós ouvimos o coração dEle, nós temos um só coração com Ele e Ele age. Ele fala, clama a mim, eu vou te responder coisas grandes que você não sabe, mas clama, mas ora, mas busca. É isso que Deus espera. Nós somos sacerdotes de Deus, 1 Pedro 2,9. E o que o sacerdote faz? Ele representa os homens perante Deus. E a Bíblia diz que nós somos isso. Então, quando nós oramos como sacerdotes. Né? As nossas intercessões, ou a falta delas, fazem a diferença nos resultados. Eu posso. As nossas intercessões, ou a falta delas, fazem a diferença nos resultados. Como você está construindo a sua vida? Como está sendo a história da sua vida? Pode ser que está acontecendo por você, pelo seu braço, e você está tendo os resultados. Mas, se você está concordando com Deus, na oração, na brecha, está reinando sobre essa terra, reinando no seu lar, reinando na sua célula, reinando, quer dizer, decretando as coisas que Deus quer, os resultados são muito diferentes. São muito diferentes. Então, a gente vê lá no texto de Êxodo 17, de 8 a 17, a gente não precisa ler, mas é o texto da batalha contra os amalequitas. E o resultado foi determinado pela oração. Quanto Moisés, Êxodo 17, de 8 a 17, levantava o braço, tinha vitória. Quanto orava, tinha vitória. Abaixava o braço, derrota.
Então, nós temos este papel. Enquanto oramos, então, queridos, nós temos aqui esse projeto, né? Um projeto, o estilo de vida dessa comunidade, a Semana das Primícias. Na próxima Semana das Primícias, de maio, venha com esse desafio. Eu venho aqui, eu estou aqui, eu vou orar. Não é porque eu vou orar, porque o pastor chamou. Se eu não vier, eu sou da liderança. Meu Deus, ele vai pegar... Não é. Eu venho porque eu estou reinando com Cristo já. E eu venho porque eu vou determinar aqui o que Deus está determinando. E eu sou o instrumento, porque Deus me escolheu. Deus escolheu você. E vocês vão ver, e nós vamos ver, porque eu estou com vocês, a diferença. Nós já temos visto Deus operar. Falei para o pastor Valmir, né? Às vezes a gente pensa que não, mas as coisas que estão acontecendo agora já foram semeadas lá atrás. Respostas de oração. Nós oramos muito tempo por um prédio novo, para Deus mostrar. Deus foi agindo e mostrou o quê? Vamos ficar aqui mesmo. Sabe por quê? Deus sabia da crise de 2016, que nós não sabíamos. Lá em 2014, sei lá que ano que foi, por aí, né, Valmir? Nós não sabíamos dessa crise. Deus sabia. E Ele não permitiu que a gente saísse daqui e entrasse num aluguel, que daí como nós iríamos pagar? Ele sabia. Então, é resposta de oração. Isso aqui é resposta de oração. Amém? E todas as orações que nós temos feito, vocês têm feito nesse tempo, nessas semanas da primícia, é Deus agindo, mas Ele pode agir muito mais. Ele pode agir muito mais se nós entendermos o nosso papel, o papel da oração, a importância de nós estarmos alinhados com o Senhor. Mas para estarmos alinhados com o Senhor, temos que ter um coração puro, mãos santas. O pecado tem que estar longe de nós, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se tiver pecado no nosso meio, as coisas não vão acontecer. Deus não pode responder. Então vamos cuidar, vamos tratar da nossa vida, vamos colocar a nossa vida em ordem. E vamos interceder, vamos orar, porque Deus vai operar. Amém? Terceiro, o homem tem um propósito. Então nós já falamos, a história tem um propósito, a oração tem um propósito, o homem tem um propósito. Em Gênesis 1, 26 a 28, não precisamos ler, mas lá no começo, quando Deus criou o homem, o Senhor falou, façamos o homem à nossa imagem. Né? A imagem de Deus, o homem foi feito. E o homem é a parte sem igual da criação. E qual foi a ocupação principal do homem? Foi de governar. O que Deus falou para o homem fazer? Quando Ele criou o homem. Você vai governar, você vai dominar, você vai cultivar, você vai guardar e você vai multiplicar. Amém? Depois você leia lá em Gênesis que nós vamos ter tempo. De 1 a 26 a 28. 1 de 26 a 28. Então Deus já lá, quando criou o homem, já deu o governo na mão do homem. Você vai governar a terra. Você vai dominar a terra. Então olha o propósito de Deus na nossa vida. E no fim da história? Isso foi lá em Gênesis. Agora Apocalipse, o que fala? Mostra a mesma coisa do início da história. Agora, a ocupação principal do homem é reinar, louvar e adorar. Apocalipse 3, 21, como nós já lemos, e Apocalipse 5, 9 e 10. Quer ver? Fala assim. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra, louvado. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus.
Queridos, o papel que Deus deu para o homem, desde a criação, é reinar, é dominar. Mas nós sabemos tudo o que aconteceu, o que o pecado fez. Mas em Jesus, nós nos tornamos de novo. Ele nos deu autoridade. E quando nós chegarmos lá, no casamento, na bodas, nós vamos reinar. Porque Deus nos fez reis e sacerdotes. E reinaremos sobre toda a terra. Você não é qualquer pessoa. Fala aí para o seu irmão, você não é qualquer pessoa. Você foi criado para reinar. Mas não é reinar do seu jeito, mas é aquilo lá. Estando em conexão com o cabeça. Estando ligado, é o corpo ligado à cabeça. É a noiva e o noivo. Não é reinar do seu jeito, de impor as ordens do seu jeito, mas é reinar em conexão, em ligação, em unidade com a cabeça, que é Cristo. Amém? Então nós temos que declarar as excelências de Deus e temos que dar frutos. Nós temos que falar, ensinar, ganhar pessoas, temos que ganhar pessoas e levá-las a este entendimento, a este conhecimento. Agora que você nasceu de novo, agora você se torna sacerdote. Você se torna, lá 1 Pedro 2,9 fala, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Nós não somos qualquer pessoas, mas somos pessoas que fomos escolhidas para sermos a noiva de Cristo, que vamos reinar com Ele eternamente. Então, por que nós temos que orar? Nós temos que orar porque nós fazemos parte dessa história, parte deste plano, e a nossa oração vai dominar, vai fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Deus não quer fazer nada a não ser responder orações. Mas se não ora, como que vai responder? Não é? Mas Deus deseja isto. Uma pergunta para a gente encerrar. Você está pronto para assumir a sua posição na universidade da oração de Deus? Bem como a aprender a usar piedosamente a autoridade espiritual? Você está pronto? Deus quer te usar. E Deus vai usar a sua história. Não queira mudar, não precisa mudar de história, é a sua história. Ele vai usar a sua história, a sua vida, através da sua oração, para mudar, para operar as coisas aqui na terra. Amém, queridos? Deu para entender? E essa oração, o jejum, ele ocorre quando nós sentimos este peso, né? Este peso. Este fardo, mas não é um fardo ruim, o fardo do Senhor é leve, mas este peso, que é o peso que está no coração de Deus. Quando nós sentimos isto, né, nós não paramos de orar. Então, somente aqueles cristãos que têm esse entendimento, que têm esse fardo de oração, é que vão se envolver até o fim para alcançar os perdidos e continuar orando, para Deus continuar operando e fazendo a obra. Então, quando você entende isso, a sua vida muda. Muda. Porque você não começa só a pensar nas coisas do seu interesse, mas é muito mais as coisas que estão no interesse, no coração do Pai. E Deus vai operar e vai usar a igreja dele. Então, queridos, tenha um plano de oração individual. Ore todos os dias. Eu sei que isso é falado aqui, mas não custa repetir. Tenha um plano de oração individual. Porque você viu como a oração é importante? Às vezes a gente fica chocado com pessoas que têm anos de igreja e a gente fala, ora por favor no grupo. Ai não,
Orar não. Orar é conversar, é falar com Deus. Ai, mas eu não sei falar, sabe? Você não sabe conversar comigo? Mas tudo vai depender da sua prática lá na sua casa. Da sua oração individual. Do seu tempo com Deus, que você começa a ouvir a voz de Deus. Porque Ele fala, gente. Ele fala conosco. Mobilize a sua família para a oração. Então, primeiro começa com você. Daí, mobilize sua família, sua casa. Não dá tempo de orar todos os dias, a família toda juntas, mas determine um dia, um horário, para vocês orarem em família, para vocês orarem juntos. Marido e mulher, não tem desculpa, é todo dia. Ou é porque você não dorme e acorda todo dia com o seu marido? Nem que você não passe o dia todo, mas você vai dormir com ele e acorda com ele, com ela. Não tem desculpa de você não orar com a sua esposa ou com o seu esposo todos os dias. Não precisa, não é? Mas um tempo para vocês orarem juntos. Sabe como você vai conhecer o coração do seu cônjuge? Orando com ele. Orando com ele. Não negligencie isso. É importante sair com a esposa e comer um dia fora, passear. Muito, também. Mas a oração é a mais importante de tudo. Queridos, não deixe isto passar. Não deixe. Porque senão o seu casamento está correndo risco. E procure unir seus filhos, sua casa, e tenha tempo de oração com eles também. Exercendo essa autoridade. Existem guerras no seu lar que é você que sabe. E que você tem que guerrear junto com a sua família, buscando em Deus a autoridade que Ele já te deu, mas buscando. E o Senhor fala, clama que eu vou responder para você. Clama, mas você tem que clamar. Mas Deus já sabe. Mas acabamos de ver que Ele sabe, mas Ele espera que você clame, que você busque, e Ele vai responder. E os milagres vão acontecer na sua casa, a partir da sua casa. Porque se cada casa aqui, se cada família aqui tiver essa experiência e for vivendo assim, quando essas famílias reunidas aqui, o negócio vai estourar. Esse Espírito Santo que nós cantamos e clamamos e pedimos esta noite para Ele vir sobre nós, Ele vai ter liberdade de atuar. Amém, queridos? Porque é Ele que vai atuar, é o Espírito Santo que coloca no nosso coração o que está no coração do Pai. É o Espírito Santo que, quando nós oramos, com gemidos inexprimíveis, que intercede por nós. Está tudo junto. É um complô para as coisas funcionarem e acontecerem. Amém? Que mais? Tem um plano de oração você, mobilize sua família, seu grupo, seu GECEM. Você tem o seu tempo lá no seu GECEM, mas orem também. Ou escolha no GECEM alguém, essa semana você vai orar por você. E vocês vão orar juntos. Tem vários planos que você pode fazer, amigos de oração, né? Pessoas... Ore, não deixe de orar em todos os setores. Aqui nós temos as primícias. Não falte, gente. Eu sei que às vezes é difícil, mas venha, nem que chegue um pouco mais. Não importa, venha, esteja aqui. Esteja aqui às 6h para estar intercedendo, orando. E nós vamos ver o que Deus vai operar. E para encerrar, um exemplo do que eu li da igreja na Coreia do Sul, né? Do David Yong-Cho. É uma igreja, para quem não sabe, que tem 750 mil membros. Tem noção? 750 mil membros. Será que ele tem problema, pastor? Claro, tem. Só que a prioridade máxima desta igreja
é oração e jejum. Eles têm uma reunião de oração diária. Todos os dias eles oram. Eles têm, todas as sextas-feiras, eles oram a noite toda. De sexta para sábado. Tá? E eles têm montanhas de oração e grutas de oração. Montanhas, lugares que as pessoas vão lá orar. Nos fins de semana, nessas montanhas tem 30 mil pessoas orando. Por que vocês acham que é a maior igreja do mundo? E não é no Brasil, hein, que tem toda a liberdade. É na Coreia do Sul. Se você for ler, é o maior perseguidor. É o país, a Coreia do Norte e a do Sul, é o país mais fechado para o Evangelho. E por que as coisas acontecem? Porque eles oram. Então, queridos, que nós possamos entender, né, que o Espírito Santo venha revelar ao nosso coração que a nossa história não é em vão. Deus está usando a história para nos treinar. Que a oração é a nossa conexão com a cabeça, é a noiva com o noivo. É a oração. Né? E a importância que nós temos, Deus quer nos usar, com toda essa autoridade que nós temos, que Ele já está nos treinando para reinarmos aqui, porque nós vamos reinar lá. Nós vamos estar assentados no trono e reinando com o Cordeiro. Então, queridos, que a gente possa desenvolver isso e começar a entender a oração, o valor da oração. Em nome de Jesus, coloque a sua mão sobre seu coração. E você vai começar a orar e falar, se você tiver que pedir perdão, ou se você quiser agradecer, Senhor, obrigado porque o Senhor me revelou estas coisas. Que o Senhor tenha revelado mesmo ao seu coração quem você é, como você é importante. Que o seu papel aqui nessa terra, onde você está vivendo, é muito importante. Deus quer te usar. Deus está te capacitando, Deus está te ensinando. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Porque mesmo o Senhor, sendo todo-poderoso, soberano, podendo todas as coisas, o Senhor nos escolheu para cumprirmos com os teus propósitos aqui na terra, Senhor. E o Senhor tem usado a oração. Nós temos esta arma, esta ferramenta que é a oração, Senhor, para podermos mover todas as situações, ó Pai. Nós tomamos posse disso. Nos arrependemos de tanto tempo perdido, de tantas coisas que fazemos por nós mesmos, Senhor, sem a dependência, sem a oração. Mas, Senhor, nós queremos nos converter, Senhor. Nos converter, Senhor, nessa área da nossa vida. E ainda mais o nosso tempo diário de oração e de busca, de leitura da palavra, Senhor. Ser um tempo verdadeiro, Pai. Que a gente possa ouvir o teu coração. E quando nos reunirmos aqui, ou quando nos reunirmos nos nossos grupos, ó Senhor, também possamos orar com muito mais afinco, Senhor. Verdade, Senhor. Com autoridade. Sim, mesmo. Sabendo que somos sacerdotes, ó Pai. Oh, aleluia. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E queremos orar, Senhor, por estes pedidos aqui agora. Oh, Pai, cada um deles. A Cida, Senhor, a Dona Neuza, a Camila, sua nora, a Débora, Pai Santo. o Paulo, Senhor, a Priscila e tantos outros. Sim, Deus. Nós queremos repreender Sim. todo o mal, Oh, agora. todo vírus, toda essa enfermidade, nós repreendemos. Tua palavra diz que se nós te buscarmos, orarmos, clamarmos, o Senhor vai operar grandes coisas. Senhor, nós declaramos agora, toque nessas vidas. E toda praga, todo mal caia por terra.
Nós declaramos que nenhum vírus, nenhuma praga, nenhuma mosca, nenhum mosquito vai entrar no nosso lar e vai ferir os moradores da nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, você está repreendido, porque o nosso lar está coberto com o sangue de Jesus, da cruz do Calvário. O Senhor levou todas as nossas dores, o Senhor levou as nossas enfermidades. Em nome de Jesus, nós declaramos saúde para o teu povo, ó Pai. Também sobre a nossa nação, Senhor. Tudo isto que tem acontecido, nós clamamos, nós pedimos em primeiro lugar perdão, Senhor, pelo pecado da nossa nação. Perdão por tanta idolatria, tanta corrupção, tanto roubo, tanta mentira, tanto engano. Perdão, Senhor. E nós clamamos, salva, sara a nossa terra. Cura o Brasil, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, por esta comunidade. A tua bênção, Senhor, sobre os teus filhos. Que os olhos sejam abertos de cada um. E cada um se coloque na posição que o Senhor tem chamado. Como sacerdotes. Com toda a autoridade que o Senhor tem dado. E que eles façam a diferença neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoamos os pastores, os teus servos, Senhor. O Valmir, a Nádia, Senhor. O Wagner, a Vanice, Senhor. Ó Deus, capacita cada vez mais os teus filhos. E que cada dia, Senhor, que eles estão naquele tempo de intimidade contigo, o Senhor possa se revelar a eles. Mostrar os segredos do teu coração. Mostrar o peso que o Senhor tem por cada família aqui. O peso que o Senhor tem por as pessoas deste bairro, desta região. Coloca este peso cada dia. Revela aos teus filhos. Dá a direção do teu Espírito todos os dias, Pai. Não se cale, mas que o Senhor possa estar revelando a eles os projetos, os planos que vêm do Senhor, ó Pai. Que esses lares sejam guardados, em nome de Jesus, assim como de cada um aqui, cada lar, cada casa, Senhor, cada família, cada célula, Senhor, nós abençoamos. E que seja um novo ano próspero, Senhor. Frutífero, ó Pai. Cumprindo, cada um aqui seja rei e sacerdote, governando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amo vocês. Aleluia. Te entrego o meu ser, te dou meu coração. Eu vivo. Vamos ficando em pé. Para Vamos ti, ficando todos em pé. todo o meu respirar, todo o meu viver. Diga isso, cumpre em mim o teu querer. Te entrego o meu ser, te dou meu coração. Diga isso a Ele nesta noite. Eu vivo para ti, todo o meu respirar, todo o meu viver. Cumpre em mim o teu querer. Saio desta noite, deste lugar, duas verdades absolutas. Primeiro, o mesmo pedido que os discípulos fizeram é o meu pedido. Senhor Jesus, me ensina a orar. Ah, como eu preciso aprender a orar, meus irmãos. Preciso muito aprender a orar. Eu acho que eu ainda não aprendi. Mas o Senhor não desistiu de mim. Ele vai me ensinar. Ele vai me ensinar. Segunda verdade que eu saio é a palavra do Senhor, através do seu santo profeta, que diz: eu procurei na terra, procurei um homem, procurei uma mulher
que fosse orar, que fosse me buscar, que fosse me ouvir. E eu não encontrei nesta terra um homem. Eu não encontrei nesta terra alguém que me buscasse. Você já imaginou o Senhor olhar para nós e não encontrar eu e você? Que resposta você daria hoje? Você diria assim: Senhor, encontre-me, eis-me aqui. Começa comigo, depois toda a minha família, e depois, Senhor, a minha célula. Eu já saí com alguns desafios para a célula que eu estou servindo. Esta semana eu vou pôr aquela célula em desafios maiores de oração. Eles que me aguardem, alguns deles já estão me ouvindo aqui hoje. Quero orar, quero buscar a Deus, quero que Ele me use como instrumento nesta minha geração. E você? Que resposta você dará? Será que, se o Senhor disser, procurei pelo Manuel, será que ele pode encontrar o Manuel? Procurei pelo Nenê, será que ele pode encontrar o Nenê? E cada um de nós aqui. Procurei pelo Samuel, procurei pelo Luiz. Sabe, Luiz, eu sou muito grato a você, por você não desistir deste projeto chamado Igreja de Jesus, Comunidade da Graça aqui na Zona Norte. Obrigado, Luiz. Você me inspira a eu não desistir. Viu, Luiz? Precisava dizer isso para vocês. Luiz é um dos homens que eu mais admiro nesta comunidade, pela sua perseverança. Foi um dos primeiros líderes e ovelhas deste rebanho. Quantos anos aqui, Luiz? 30 anos. Muitos de vocês nem nascidos eram. E o Luiz já estava aqui. Passou por lutas, pressões, dificuldades, reveses, mas não desistiu da igreja do Senhor. Não desistiu da igreja do Senhor. Não desistiu da igreja do Senhor. Nem ele, nem a sua casa são perfeitos. Mas o Luiz é um homem que me chama a atenção, por ser ele um homem que busca, que quer, que vai em frente. Sabe de uma coisa? Deus vai fazer com ele e com cada um de nós algo extraordinário. Amém, queridos? Nós vamos sair, mas vamos sair com esta consciência: Senhor, eu quero este valor da oração. Por isso eu estou incentivando você a vir orar na semana de primícias, nas noites que antecedem cada reunião, às 6 horas, às 18 horas. Não faça outra coisa. E agora eu já recebi também aqui uma palavra profética sobre a oração na célula. Célula que não ora não prospera. Célula que não tem tempo de oração antes do encontro não vai para frente. E eu estou certo que o Senhor vai fazer com que a sua célula tenha um momento de oração maravilhoso. Algum recado que você está? Os novos amigos. Antes dos novos amigos, deixa eu concluir aqui o desafio. Quantos vão orar mais a partir do que ouviram nesta noite? Quantos vão dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou para o meu lugar secreto, eu vou orar, Senhor, individualmente e coletivamente? É isso que você vai fazer? Pois eu tenho então uma resposta para você. O Senhor vai te levantar nesta comunidade, na sua família e nesta cidade, para ser um instrumento nas mãos dele, para abençoar as famílias da terra. Esteja certo disto. Amém.